Olá, você que nos acompanha pelo Leia Já. Nós tivemos as sabatinas com os candidatos a prefeito do Recife, Olinda Paulista. Concluindo as sabatinas, nós vamos fechar esse ciclo do primeiro turno com uma entrevista com a cientista política, a doutora Priscila Lapa, ela que vai junto com a gente avaliar o cenário político, o xadrez eleitoral para as eleições pernambucanas. Priscila, muito obrigada pela sua presença. É uma alegria recebê-la, né? Você que sempre contribui com o Leia Já em avaliações sempre pontuais e que é a nossa colaboradora com muito entusiasmo. A gente tem muita alegria em receber você hoje. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer falar de política. Então vamos lá, Priscila. Recife, a gente nem tem tanto o que conversar, porque parece que o cenário já está aí meio que consolidado de um primeiro turno, né, de reeleição do prefeito João Campos, né? O segundo colocado fica muito atrás, né? Até o segundo colocado fala que João Campos estaria desidratando, mas Não não é o que as daria pesquisas tempo, mostram, né? Na verdade, tem uma questão importante da gente observar nessa eleição do Recife, porque uma eleição ela é sempre preditora da outra, né? Sim. Na verdade, é uma eleição que é um ciclo eleitoral que ensina muito sobre a eleição anterior, das sinais de amadurecimento ou não de algumas lideranças, e aponta também para o que pode vir a acontecer nas eleições estaduais e nacionais no ciclo seguinte, né? Então, acho que essa eleição do Recife ela tem chamado a atenção de especialistas do Brasil todo, num conjunto de atores políticos, assim como o prefeito do Recife, que tem tido uma gestão muito bem avaliada. A gente tem aí um fenômeno muito recorrente, inclusive agora nessa eleição, de prefeitos extremamente bem avaliados que estão praticamente imbatíveis dentro do processo eleitoral. Então, muita gente se perguntando o que será que está acontecendo, porque há 2, 3 eleições atrás a gente estava falando do oposto, de gestões muito mal avaliadas, Sim. com muita dificuldade de reeleição, um custo muito alto de reeleição para os gestores que estavam nos seus mandatos, numa perspectiva, inclusive, de perceber até que ponto o eleitor estava cansado, né, dos nomes, do formato, né, os sinais que isso indicam, né, de uma falta de crença na política, de pouca credibilidade da classe política. Ele traz ares novos, né, para a política. Isso, não, ele, né, dentro de um embalo de um conjunto de outros políticos que conseguiram acertar também na linguagem, que conseguem falar uma linguagem nova, que conseguem se posicionar de uma maneira nova na política, mesmo fazendo práticas, alianças e questões políticas tradicionais, porque tem um rito na política que não muda tanto assim, mas que apontam talvez para uma nova geração política. Então, o resultado da eleição do Recife vai ser muito emblemático, talvez, de um novo modelo de atuação desses atores políticos que pode apontar para uma modernização da política, principalmente no âmbito municipal, porque a gente está falando de uma eleição de proximidade. Sim. Né, de uma eleição que o eleitor é muito mais atento, né? Ele consegue avaliar de uma forma muito mais plausível, concreta, o gestor do município do que o gestor do Estado, né? E muitas vezes até a eleição presidencial, quando ele não consegue ter clareza das entregas ou não, né? Acaba que outras variáveis políticas entram em cena quando a gente fala de uma eleição para governador e de uma eleição presidencial. É muito mais um sentimento do estado da economia, um sentimento de segurança ou não, né? Na eleição municipal, o eleitor consegue apontar de forma mais concreta. Fez, não fez, calçou minha rua, Tá não ali calçou. na frente de casa, né? Toda a problemática ou aquilo que de fato melhorou, né? Então, essa questão de a gente, de repente, ter uma nova geração, e aí o prefeito João Campos é um exemplo disso, mas assim, esse fenômeno ele é um pouco nacional. Em algumas capitais aqui do Nordeste, em algumas capitais do Brasil, essa ideia de que gestores muito bem avaliados e que podem, sim, representar uma espécie de modernização, de uma nova onda, né, de uma nova forma, inclusive, talvez não de fazer política, mas de se comunicar com a população. Então, acho que a gente não vai cansar de avaliar os resultados da eleição Não. no Recife. E eu acho que esse distanciamento, essa questão de você ter candidatos meio que imbatíveis, isso vai ser uma marca, talvez, do ciclo eleitoral municipal de 2024. Claro que nas capitais chama muita atenção, porque a gente pensa que na capital é mais difícil, né? É isso que tem chamado a atenção, né? O quanto você tem um candidato disparado em capitais, como está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Assim, os resultados não aconteceram ainda, mas é o que as pesquisas apontam, né? De alguns centros urbanos importantes do Brasil você ter Só ninguém bate Macapá, né? Furlan tá ali 91%, uma 90, coisa impressionante. 91%.
100%. É um fenômeno que chama muita atenção. O que é que está acontecendo? Que dificuldades a gente está tendo de forças de oposição de conseguirem ser contraponto, de se conectarem, né, com a população, porque isso fica lição para todo mundo. Isso não é apenas um fenômeno específico, né, de Recife, mas talvez também a gente olha para o lado de quem está ali favorito, mas que inabilidade a oposição está tendo de se colocar como um contraponto, né, em cenários como esse. Até porque a oposição vem com aliados importantes, né? A exemplo do candidato da governadora, né? A gente tem Daniel Coelho, que é candidato da governadora, que é experimentado, foi secretário, deputado federal. Né? E não consegue um ex-ministro, né? E o que está acontecendo, né? Que eles não conseguem. Hoje a gente conversava informalmente com algumas pessoas sobre os padrinhos, né? Muita gente dizendo assim, a gente não teve nessa eleição. Teve um pouco antes, né? Um pouco antes de começar realmente o período eleitoral, a vinda de Bolsonaro, que chegou a fazer uma carreata, que chegou a fazer alguns eventos de rua aqui no Recife e também no interior, mas que foi antes do calendário eleitoral. Era muito comum, na reta final de campanhas, a gente ter a presença de figuras emblemáticas nacionais, de Lula, Bolsonaro, outras lideranças dos partidos para fazer um grande evento de fechamento. E parece que nessa eleição não tem isso no radar, né? Aqui no Recife não tem isso no radar. Então, até que ponto a eleição desse ano é uma eleição do não padrinhos? Ou não precisa de padrinhos, ou os padrinhos não têm mais, né, a mesma capacidade de transferência de voto que tiveram em outros contextos. É outro fenômeno que eu acho que vai valer a pena, depois que passar realmente, que concretizar um resultado da eleição, a gente procurar observar. A gente vai conseguir avaliar, né, Priscila? E também tem a questão do Recife ainda, de que João Campos caminha no sentido de concorrer em 2026, embora ele afaste, né, diga que está muito concentrado nas eleições, que está aí com força para se reeleger mesmo, mas o caminho tem sido trilhado, né, nesse sentido. Transborda, né? Até nas próprias alianças dos partidos dele, dos partidos da governadora, as andanças que ele tem feito para além. Tem candidatos a vereador que estão tirando foto com ele nessa esperança de transferência de votos, né? Acho que hoje a gente pode dizer que o grande padrinho político hoje em Pernambuco das eleições é o prefeito João Campos, né? Ele conseguiu conquistar uma popularidade que vai muito além dos limites do Recife. Então, acaba que gera esse sentimento de que ele não está trabalhando para se consagrar, né, vencedor na eleição municipal, mas que já é todo um movimento. E a política ela é muito simbólica, né? Quando você vê essa questão do que ele fez, a gente viu alguns movimentos pré-campanha dele que não se restringiram ao reduto do Recife. Ele conseguiu fazer ali um movimento importante na Câmara Municipal de fortalecer a legenda. A gente viu várias, na janela partidária, um aumento da bancada do PSB. E é sempre bom falar que o PSB passou um processo difícil em 2022. Então, em 2 anos, ele está conseguindo reverter, né, tentando reconstruir na base. Ainda não é um movimento, né, muito com números expressivos, mas o resultado da eleição desse ano no Estado pode trazer um pouco dessa revelação. Então, imagine, qual era o natural? Era que depois de um ciclo de derrota em 2022, o PSB foi o grande derrotado da eleição de 2022, essa legenda tivesse em franco ostracismo, pelo menos temporário. A gente sabe que política é cíclico, então o que é derrota hoje pode não significar uma derrota amanhã, mas num curto espaço de tempo, sim, era para estar ainda se reorganizando, arrumando a casa, e ele conseguiu fazer um movimento político importante para a legenda, que foi um descolamento da impopularidade do governo derrotado anteriormente, que foi o governo do governador Paulo Câmara. Ele conseguiu ser um prefeito ao longo desses, né, quase 4 anos de mandato, que a imagem dele não foi associada à imagem, né, da impopularidade com que o PSB deixou o governo estadual em 2022. E não conseguiu, por exemplo, a oposição tentou fazer agora esse movimento na campanha de colar a imagem dele a Geraldo Júlio, a outras figuras do PSB. Sim, desgastadas, né? No sentido populares. E o que a gente escuta das pessoas é, eu nem lembrava que João Campos era do partido de Geraldo Júlio. Ele conseguiu, isso não se faz num período de campanha. Isso não aconteceu de agosto para cá, isso vem acontecendo numa construção política, e nenhuma construção política é desprovida de sentido, né? Então, ele fez movimentos em Petrolina. A gente lembra que quando teve uma grande chuva aqui no Recife, ainda em junho, graças a Deus não teve tragédias esse ano tão associadas à chuva, mas ele não estava na cidade. Foi até uma crítica que a oposição colocou. Enquanto chove no Recife, ele estava onde? Em Petrolina, consolidando o apoio da família Coelho, fazendo movimentações naquele território. Ele fez um movimento em Caruaru, ele compareceu às prévias ali, que lançaram o nome de Zé Queiroz como candidata naquele município. Então,
toda a movimentação dele é muito no sentido de um fortalecimento da legenda, né, e trazendo grandes forças do Estado, de várias regiões do Estado, né? Mas que podem ajudá-lo, inclusive, em 26, né? Num curto espaço de tempo. Então, é claramente um movimento muito mais amplo. Agora, isso não esmorece. Ele é um candidato aguerrido, ele é um candidato que está com uma campanha, né, propositiva e tal, com pouco espaço. Né? A gente viu aí a temática das creches, algumas outras críticas feitas, mas parece que são críticas que não colam, são críticas que não são suficientes, né, para desgastar, para a gente entender que é um projeto muito estruturado e que provavelmente não tem a ver só com o Recife, tem a ver com a eleição estadual. A gente falando assim do PSB, né, e aí eu pegando números, nessa eleição encolheu um pouco, né, a questão do número de candidatos do PSB. Os outros partidos cresceram, né? MDB, PP, Avante, DEM, PDT, PL, Podemos, né? PCdoB, PSC. E apenas o PSB teve um número menor de candidatos, tanto a prefeito, né, quanto a vereador. Mas, não, de fato, conseguiu. E aí, com a figura de João Campos, ele nem precisa mais citar tanto Eduardo, a figura do pai dele, citar tanto Arraes, como costumeiramente os candidatos do PSB fazem, né, Priscila? Isso foi também uma marca, né, quando a gente compara a campanha desse ano, né, de João, esse ano com a campanha de 2020, claramente ele tinha ali, né, na verdade, ali era uma curiosidade, com quanto ele vai usar a figura do pai. Ali tinha uma estratégia de também não colar muito na imagem histórica do partido, para que mostrasse que ele tinha capacidade, que ele não era apenas alguém que estava posto, né, ali no local. Que ele, de fato, era essa novidade, né? Que ele era protagonista, que ele, né, eu lembro da campanha passada, porque as coisas acontecem muito rápido, às vezes a gente esquece do contexto, mas eu fazendo o exercício de memória, como foi a eleição de 2020 mesmo, e falava-se muito da história de que a mãe ia mandar, né? Isso era muito usado pelos adversários, principalmente pela principal adversária naquela época, que era Marília Reis, de dizer que quem vai mandar na cidade não é João, é a mãe. E ele conseguiu configurar ao longo desse período do mandato da demonstração de que ele era o protagonista do processo, né? Então é como se assim, ele não precisa negar, mas ele não precisa trazer esses apadrinhamentos como uma grande força propulsora. É como se ele tivesse acertado tanto nessa estratégia comunicacional de se conectar com as parcelas, né, do eleitorado, que ele não precisa, ele não precisa tanto, né, desses apoios necessariamente para crescer. Não que um político sozinho vá fazer isso, né? Isso por trás tem uma construção, mas como estratégia principal de campanha hoje, ele não precisa desse suporte mais, porque ele conseguiu ganhar um protagonismo que parece ter sido suficiente nesse processo de agora. Mas a eleição estadual é outro jogo, né? A gente, né, todo mundo fala que de um turno para o outro zera uma eleição, imagine de uma eleição para outra. Acaba que um ciclo interfere no outro, é um pouco preditor, né, de como vai se configurar, mas tem um esforço ainda muito grande, né? Como a gente falou, o PSB, ele não acabou, ele não morreu, né? Ele diminuiu, mas ele não morreu. Mas tem todo o resultado, né, distribuído pelo Estado, né? Tem aí todo o desafio da governadora de um teste político. Eu acho que, além do próprio João, a gente tem como destaque na eleição desse ano esse teste político da governadora, da capacidade dela ser alguém que transfere popularidade, que transfere apoio e robustecer essa base política dela. Então, vai ser a primeira conta que vai ser feita agora, no dia 6 de outubro, ao final do dia, né? É quantos prefeitos ligados diretamente à governadora, da sua base, né, de formação, ela consegue ter, porque isso vai ser um preditor muito forte. Claro que outras águas ainda rolam, outras arrumações políticas acontecem, mas vai ser muito preditor, vai ser muito simbólico, né, do que é que pode acontecer. Vai ser esse termômetro que a gente vai ter, né? Muito forte. E na região metropolitana também conta muito para esse processo, né? Não só Recife, mas as outras cidades também. Inclusive, passeando, né, pelo estado, indo pela região metropolitana, a gente tem o caso de Mirela, né? Ela tem caminhado muito com Mirela, né, que é a candidata à sucessão do professor Lupécio, né, do prefeito de Olinda, que está aí despontando, né, nas pesquisas, mas que não leva em primeiro turno também. Lupécio, que chegou aí, né, bem avaliado, chegou como uma esperança, né, para Olinda, e sai um tanto fragilizado politicamente, né, mas Mirela ainda parece que vai para o segundo turno. Aí não se sabe ainda se com Vinícius Castelo
ou se com Isabel, né? As pesquisas em Olinda ainda estão Também. muito emboladas. Teve momento de pesquisa que os três estavam empatados tecnicamente, os três em primeiro lugar, né, Priscila? São contextos desafiadores. Isso sempre é uma sinalização, né? É um município desafiador, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista... E que acaba sendo muito sombreado por Recife, né? Ele fica um município ali meio que quase que secundário, como um braço de apoio para a capital. E isso é sempre ruim politicamente, né? Porque parece que a atenção máxima dos partidos, das estratégias, se centram na capital e os outros municípios parece que ficam buscando ali, né, um espaço de protagonismo. Mas, de fato, ao final, é por isso que a gente falou no início do como chama a atenção esse fenômeno de gestores bem avaliados, porque não é fácil, não é trivial. No caso de João Campos, é um mandato, mas qualquer governo com 8 anos, ele passa por um processo de desgaste muito grande, porque chega uma hora que você esgota um pouco as possibilidades, tanto de alianças políticas, eu acho que esse é um ponto principal. Antes que isso reverbere na população, que pode começar a não gostar, começar a perceber um governo que perde ritmo, e isso é muito normal acontecer, né? Começa com aquele fôlego de buscar parceiro, de buscar convênio, e tem uma hora que parece que entra num estado de meio que acomodação. Esse fenômeno é muito comum, mas, por outro lado, né, as pessoas, antes de que isso chegue na população, tem um lado político, né? Começa que, passou uma eleição, né? O primeiro mandato começa bem esperançoso, quando chega no meio do mandato, começam as dissensões políticas. Quem vai suceder? Porque quando tem ainda a reeleição na perspectiva... E Olinda teve bastante disso, né? Teve, tanto que a gente tem um vice-prefeito candidato a prefeito, né? Que fala, faz críticas duras à gestão, mas que participa desde o começo da gestão, né? Para o eleitor entender esse xadrez é meio confuso. Foi o que até eu cheguei aqui e fiquei Mas, prefeito, o senhor... E aí ele diz que tem a caneta, mas não tem a tinta, né? Porque, ao contrário de Mirella, ele não saiu, não deixou a cadeira, né? Sim. Mirella sai, se desincompatibiliza e tudo, e ele continua vice-prefeito, né? E foi eleito. E né? foi eleito. Porque aí os outros, Isabel, por exemplo, passou pela gestão, mas não foi eleita. Né? Então a gente fica se perguntando, ele não percebeu, ele estava no governo, mas não compactuava, né? Sinalizava para o prefeito, né? Isso é complexo para explicar para o eleitor. Sim. Acho que isso explica também porque até agora ele não desponta nas pesquisas. Tá, claro, ele tem um fôlego político menor também, né? Apesar de dividir um partido que tem muito recurso para fazer campanha. Mas não é fácil explicar isso para o eleitor, né? Que eu sou do governo, mas eu sou o candidato da oposição desse governo do qual eu faço parte. É meio esquisito para o eleitor entender isso. Mas ali claramente passou por um processo de desgaste, né? E começa a ter o que não ofereceu aos aliados. Eu te dou um cargo, eu te dou uma secretaria. Se o cara está contemplado, se o partido, né, está contemplado desde o primeiro mandato na secretaria, aquilo já não é tão atrativo para ele, porque começam essas investidas para saber quem vai suceder aquele governo. E aí a escolha de fazer... Foi uma escolha quase caseira, né? Porque ela chega a ter um grau de parentesco ali pelo fato, né, de relações familiares com o atual prefeito. O esposo dela, né? O esposo dela é sobrinho, né? Se eu não me engano, do prefeito. Então, acaba que a escolha caseira vira a única opção, porque se você escolher de um grupo político, você pretere outro. Então, fica nesse impasse de como construir. Então, não flui tanto por isso. Qualquer governo, né, que passa por essa fase de um certo ostracismo, da perda de capital político, o que é que eu ofereço? O que é que eu coloco, né, na mesa de negociações? Ele vai esgotando essas possibilidades de fazer isso. Então, ele tem dificuldade de ter candidaturas que possam realmente, né, representar, deslanchar de primeira. Para isso acontecer, precisa ser um governo com muitas entregas, um governo com outros fatores que possam, né, fazer isso. Mas é uma cidade muito desafiadora. O candidato, né, que se vinha como uma esperança, uma possibilidade, né, Vinícius Castelo, traz aí na vice, né, um vice que tinha alianças, né, com o bolsonarismo e tudo. A gente até conversou com ele. Também fica complicado para o eleitor entender, né? Tem Isabel, que é do PL também, né, caminhando com a turma de Bolsonaro. E Olinda é uma cidade, né, que sempre votou mais à esquerda. Fica meio... Mas que tem ali também, tentando no discurso político, na conjuntura da cidade, dizer assim que a esquerda representa o retrocesso, representa voltar, que a própria Mirella fala um pouco disso também, né? De que não vamos deixar Olinda voltar para uma fase que realmente passou por um processo muito ruim, de muito desgaste, né, administrativo e político. Mas é uma cidade muito desafiadora, que nunca conseguiu efetivamente um posicionamento econômico, uma pujança econômica, como tem potencial
para acontecer. Então, é uma eleição bem curiosa, assim, de saber o que é que vai. Mas uma coisa que chama a atenção, que eu destacaria hoje na eleição em Olinda, é nomes novos que surgem, né? Possibilidades que a cidade começa a revelar, que não era, claro, ligado de alguma forma, né, às estruturas políticas da cidade, mas a gente teve a primeira eleição de Lupécio, quase que não tinha opção, quase que o eleitor olhava para um lado, olhava para o outro e dizia, não tem opção. E agora não, é uma eleição competitiva. Então, isso é um sinal, talvez, de amadurecimento político também para a cidade. É, né? Porque o PT até tentou, né? Tereza tentou algumas eleições e nunca saía, Aí né? tentou João Paulo, Isso. e ficou um negócio... Tiveram rumores de que iria sair também Marília, né? Isso. Numa outra conjuntura, Então, mas... ter um novo nome, né? O Vinícius, ele representa, sim, uma novidade no cenário. Ele era um político, né, que sempre teve uma militância mais de bastidor. Então, Sim. independentemente do resultado da política, ele se confirma como uma liderança possível, né? Diferentemente de Isabel, que, né, já passou por alguns ciclos eleitorais. Antônio né? Campos também já passou, né? Antônio Campos que fica naquela figura ali, é oposição a todo mundo, a gente fica meio sem entender, né? Acho que para o eleitor é difícil também entender. Ele é ligado a quem? Se ele critica todo mundo, se ele bate em todo mundo, ele, né, é difícil. Está no PRTB, né? E o tradicional da família dele é o PSB. Não vem no palanque dele ninguém da família dele, então fica difícil de explicar, mas tem uma revelação de uma liderança, né, ali, política, né, a própria Mirella também, né, que independente também do resultado da eleição, ela conseguiu fazer um nome na cidade e tal, então começa como se também entrasse numa era de um pouco de renovação de quadros e de novas possibilidades para o município. E aí a gente vai para Paulista, né? Paulista que tem o prefeito que não vai para a reeleição e que é do PT, que surpreendeu porque ele sai candidato em vários municípios, né, da região metropolitana. Já tinha sido prefeito, né? Quando ele voltou, ele já surpreendeu. Quando ele foi, né, eleito agora, em 2020. Oi, assim, como assim? Ele não estava fora? Ele não tinha dado sinais, inclusive. Ele estava fora, meio que. Ele era sempre alguém que era uma referência naquela região, mas ele meio que estava fora do jogo político. Aí ele volta, se elege prefeito, e quando se acha que vai ter uma continuidade do grupo político ligado a ele, ele diz que não vai mais disputar, né? Então, foi algo bem curioso também. Saiu do PT para dizer, não, olha, eu vou esperar a governadora. Ficou a imprensa toda empolvorosa. Meu Deus, o que está acontecendo? O que foi que houve? Que a gente não... E aí ele capítulo a gente dormiu, né? A gente cochilou. E aí trouxe Ramos, que está aí disputando com Júnior Matuto, né? Por essa... que mostra que vai um segundo turno também, né? Muito provavelmente. E aí vai ser um segundo turno. Um ex-prefeito, que aí é aquela coisa, né? Que você diz no começo... E que a gente sabe, zerou o jogo, segundo turno é outra eleição. E Júnior Matuto já esteve, né? Tanto esteve como gestor da cidade, como esteve no grupo político de Ives Ribeiro, né? Tem seu legado político, tem seu legado na cidade, tem alguns escândalos que envolvem ele. Tem um desgaste também, né? Que, como eu falei, também ficou 8 anos, nunca sai 100% bem avaliado. Mas que ganhou agora, por ironia do destino, né, a possibilidade, com o falecimento de patriota, de poder ocupar ali. E isso ocupa a mídia, isso tem um efeito eleitoral. É aquilo que a gente fala do imponderável num processo eleitoral. Né? Tem coisas que estão muito no controle ali de estratégia, de que você pode traçar algumas estratégias e mais ou menos prever o que pode acontecer. Mas tem coisas que têm um imponderável, por isso que as pessoas dizem assim, a eleição não sei onde está resolvida. Não, tudo mostra que sim, mas a gente tem muita dificuldade de falar de forma, né, categórica que a eleição está resolvida, porque pode acontecer fenômenos que a gente não imagina, que a história da humanidade, né, já mostrou que é possível, que tem o poder de dar um efeito ali, né? A gente não sabe ainda o tamanho do efeito, pelo contrário, porque está polêmico também, né? O fato de ele ter assumido o mandato, tem uma reivindicação de que não deveria ser ele, né, o titular desse mandato, mas ele volta para o noticiário político, ele volta a aparecer e ainda não dá tempo de exatamente de ser um deputado que direciona para o município, que isso podia fortalecer, né, a sua candidatura, mas é alguém que entra em ascensão, que parece ser um político em ascensão. Então, talvez ele tenha entrado no cenário como um político em ostracismo, né, por isso que a gente falou, dos escândalos que acabaram associados ao seu nome após ele ter saído do mandato, ainda no finzinho, né, do seu segundo mandato. E ele, de repente, parece um político em ascensão, porque ganha um mandato de deputado. Muita gente nem sabia que ele tinha sido candidato a deputado. Oxe, ele foi candidato a deputado. Como é que ele teve um mandato se ele não foi candidato? Não, ele foi candidato, logicamente, né? Mas para a gente entender que esses movimentos, eles podem ter um efeito, sim,
né? Eu acho que isso não decide a eleição, mas coloca ele numa outra condição, numa condição de um candidato ascendente, e não mais num candidato que já entra, né, com uma avaliação muito negativa. A gente tem entre as cidades, né, que tem segundo turno também, Jaboatão, né? Que Sim. está lá o prefeito. Que surpreende, né? Não era É. exatamente uma figura política. Quando você vai ler o currículo dele, eu não conhecia o currículo dele, tive a oportunidade de conhecer essa semana nas sabatinas lá na Fé Comércio. E é impressionante como ele tem passagens por órgãos públicos. Então, ele sempre foi um político de bastidor. Ele já assumiu órgãos importantes do Estado, né? E parece que ele transita um pouco entre alguns grupos políticos, mas foi ali na cidade, em Jaboatão, com os Ferreira, que ele conseguiu, né, se consolidar, foi vice. As pessoas, para a gente ver o peso do vice, né? Eu tenho comentado muito isso. Não, nunca despreze o vice, porque aí o que está acontecendo em Olinda, o que está acontecendo, né, em Jaboatão. Então, ele vem, né, num mandato que parece ser bem avaliado, né, curto, mas com uma certa capacidade de entrega, com um certo olhar positivo, mas uma cidade também igualmente muito desafiadora, né? E eu acho que talvez ele tenha conseguido se posicionar nesse processo eleitoral no sentido de dar uma certa neutralidade. As últimas eleições lá foram muito focadas nessa questão da pauta religiosa, né, do domínio do segmento evangélico. Apesar dele ser aliado, mas não traz isso, né? Fortemente. Com tanto ênfase, né? Porque isso era dado muita ênfase isso. nas eleições Ele tem um anteriores. vice que é do segmento, né? Ele conseguiu fazer uma aliança importante para a eleição dele, né, para a candidatura dele, mas ele não traz isso como a pauta prioritária. Ele tem falado muito do mandato, da gestão, das ações, da entrega, reconhece os desafios. É quase que como dizendo assim, eu não fui o responsável sozinho, né? Eu assumi 2 anos, mas eu tenho um tempo maior para fazer agora. Se eu tiver a oportunidade, eu vou conseguir entregar mais. Então, ele deu uma neutralidade, ele trouxe a pauta da gestão para contrapor com essa pauta onde ele teria desvantagem, porque a gente tem uma candidata, né, de oposição muito forte nesse segmento religioso. Tudo bem que tem as divisões dentro do segmento evangélico, é sempre importante considerar isso, porque às vezes as pessoas fazem análise assim que evangélico vota tudo igual, e não é. Né? E Jaboatão é um exemplo claro disso, de que tem uma divisão de denominações religiosas que direcionam a votação, né, de acordo com seus grupos, digamos assim, né, seus segmentos, mas a pauta, caso ele não tivesse conseguido imprimir esse ritmo de um discurso mais de gestão, ela teria uma vantagem muito grande, porque ela é muito reconhecida, né, por essa pauta religiosa. Deputada federal, né? Tem também as mídias em favor dela, né? Porque tem rádio, né? Isso, ela é muito emblemática a participação, ela é muito natural desse meio, né? Então, se ele fosse tentar disputar com ela essa familiaridade de estar nesse segmento, talvez ele tivesse uma desvantagem. Então, ele conseguiu neutralizar, eu acho que isso explica o fato da eleição estar tão ainda, né, em aberto, assim, né? Ele ter conseguido. Porque hora está ela em segundo, hora está Elias, ainda, né? Tem Elias como um fenômeno que, né? E Elias volta é uma também, figura política, né, também que é muito curiosa, assim como o Ives, né, que teve essas idas e vindas. Elias tem todo um histórico que é também uma figura muito, muito característica, né, dessa política pernambucana. Ele teve 2 mandatos numa cidade, né? 2 mandatos no outro, e volta agora. E para muitos achavam que ele voltaria numa condição totalmente, né, não privilegiada, né, porque com essa pauta de denominação religiosa muito forte no município, pelos últimos ciclos políticos, que um partido como o PT, um candidato ligado ao PT, não teria a menor chance nesse momento no município. E ele parece, sim, né, ter conseguido encontrar um espaço ali, né, a partir de uma referência do que ele já trouxe para a cidade, do que ele já representou nos seus mandatos. Ele resgata muito isso. Ele fala muito, quando eu fui prefeito, eu tive tal projeto, eu tive tal ação. Então, para um segmento do eleitorado, isso está fazendo sentido, tanto que ele é um candidato ainda competitivo, né? Tem uma chance aí de ir para o segundo turno, sim. A gente tem outros do segundo turno, como Petrolina e Caruaru. Caruaru ainda um pouco, né? Por uma besteirinha, porque precisa estar com 50%, precisa 50% mais um para ser eleito no primeiro turno, né? Isso. E em Petrolina, o prefeito parece que já se reelege, né? Também está com 51,7%, mas... Parece estar mais resolvido em Petrolina, né? Do que... E assim, em Petrolina o cenário era mais tranquilo, apesar de ter também
né, candidatura do governo do Estado versus... Tem essa briga lá de espaço, né? Até visando 2026, é o que está se desenhando por lá, né? Absolutamente. Petrolina sendo Petrolina. Né? Muito característico, assim, né? Da força do grupo, né, da família Coelho ainda fortemente, porque o prefeito não é da família, mas ele é a continuidade do mandato de Miguel Coelho. Inclusive, Miguel vem fazendo campanha, assim, com ele, tá lá junto e bem animado, né? Parece que não houve nenhum tipo de ruptura, né, de passagem de bastão, né? Quando Miguel sai para ser candidato a governador em 2022, a continuidade do mandato pareceu mesmo no mesmo ritmo, né? Quando às vezes eu consigo fazer trabalhos lá e a gente percebe claramente, é como se as pessoas entendessem que é a mesma gestão, como se as pessoas tivessem realmente não entendido que houve uma mudança, assim, é a mesma gestão. Então, isso mostra assim, um processo político muito consolidado, né? Muito difícil para uma candidatura de oposição encontrar espaço, né, quando você tem um histórico, porque eles são muito associados à construção do que Petrolina é hoje. Né, que foi um modelo que deu certo e as pessoas tinham muito receio de fazer uma mudança e ter a perda desse fio condutor histórico que levou Petrolina a ser hoje uma cidade que disputa, né, economicamente com a região metropolitana, que tem essa pujança econômica. Já Caruaru é o grande teste da governadora. Né? Não tem como negar que todas as atenções... Sempre é uma eleição desafiadora. Caruaru não tem eleição fácil. Quando você vai olhar historicamente, assim, são eleições disputadíssimas. É sempre bom quem quer entender a política no estado de Pernambuco olhar a eleição para a governadora faz muita diferença. Faz, né? Toda a diferença. Né? Então, já foi um pouco esse sentimento. Parecia uma candidatura muito tranquila, parecia uma campanha muito tranquila para o atual prefeito, quando tem né, aquela estratégia ali na reta final da definição de quem seria o candidato a vice do Zé Queiroz, que deu uma desestabilizada no grupo político. Né? Isso causou um efeito, claramente, né, um efeito de competitividade para a candidatura dele, inclusive num segmento do eleitorado onde o candidato Zé Queiroz tinha muita dificuldade, que é o candidato segmento mais jovem, não só pela idade dele, mas... Porque quando ele foi prefeito de Caruaru, esse eleitor jovem não viveu a era né, Queiroz em Caruaru. Então, não tinha essa memória fácil, não era fácil associar isso. E já o atual prefeito, ele é muito associado a um candidato jovial, que se comunica bem. Ele é dessa nova leva, né, que tem essa conexão digital. E está bem fresquinha na memória do eleitor tudo o que aconteceu. Já no caso de Queiroz, não, né? Pois é. Então, fica mais difícil você trazer de volta, dizer, mas foi muito bom, sim, mas esse tempo passou, agora é um novo tempo, né? É difícil, mas desequilibrou a disputa e é tanto que a governadora está concentrando muitos esforços, né, na reeleição de Rodrigo Pinheiro, porque isso vai ser muito emblemático, né? De caso não consiga fazer essa sucessão de como é que fica politicamente, aquela derrota que não é eleitoral, mas é política, né? De uma governadora que no seu principal reduto, na sua cidade, onde ela vem, não conseguir fazer a reeleição, né, do seu apoiado, do seu aliado. Então, isso vai ser... A expectativa é sobre isso, né? Do quanto ela sai fortalecida ou sai enfraquecida dentro desse processo. Priscila, a gente tem algumas situações. Por exemplo, Bolsonaro e Lula, né? Que aí você já comentou de que nessa eleição tem essa particularidade da gente não ter necessariamente o eleitor não está precisando desses dois atores junto dos candidatos a prefeito, pelo menos aqui em Pernambuco, para, né, decidir seu voto. Mas a gente tem essa grande força de Raquel e João. Isso está muito claro. E isso está chegando ao eleitor, não está... Com certeza. A gente não pode desprezar nunca a força, nem do bolsonarismo, nem do lulismo, ou do antibolsonarismo. Isso é um pano de fundo muito orientador ainda das visões de mundo das pessoas hoje no Brasil. Isso para tudo. Transpassou a política do dia a dia de uma eleição. Os comportamentos das pessoas se tornaram reveladores da preferência política. A gente tem, ele se comportou como um lulista, fulano se comporta como um bolsonarista. A gente julga isso no dia a dia da pessoa, no comportamento no trânsito, na relação com as pessoas. Então, isso está muito forte na visão de mundo do eleitor. E não é simples, não é de uma eleição para outra que isso vai desconectar. E isso não é necessariamente nem bom nem ruim, isso é, né, a constatação de que isso está acontecendo nesse momento no Brasil. Mas aquela influência, como a gente viveu a eleição de 2020 num contexto extremamente turbulento, era pandemia, a gente tinha acabado de sair de 2018 de uma eleição extremamente conturbada e que dividiu o país de uma forma como a gente nunca tinha sentido tão fortemente.
né? Mas 2024 parece ser a redenção das variáveis clássicas que explicam a eleição municipal. Tem um pano de fundo nacional que muitas vezes ele não orienta em quem eu vou votar, mas ele orienta em quem eu não vou votar. Ah, eu não escolhi ainda, mas fulano que é ligado ou a Lula ou a Bolsonaro eu não quero. Né? Então, ainda tem um poder de orientar de maneira mais indireta, mas a gente tem a prevalência das questões locais, da avaliação da administração como sendo uma variável muito importante. O eleitor leva em conta o que entregou e o que não entregou na hora de tomar a decisão. Então, fica um cenário, né, quando terminar o processo desse ano, de o quanto o lulismo e o bolsonarismo chegam fortalecidos para 2026, ou se realmente lideranças políticas que sejam alternativas a essas duas grandes forças é que vão ganhar espaço para o eleitor e que vão conseguir revelar. Então, você pega um Tarcísio, em São Paulo, né, que é bolsonarista, né, que tem o apoio do Bolsonaro, mas que tem espaço também, e a eleição desse ano já deu um pouco de demonstração, para se protagonizar nacionalmente como uma liderança que independe de Bolsonaro. Que ele pode ser maior, ele pode se tornar maior do que Bolsonaro em 2026, pegando algumas bandeiras do bolsonarismo, inclusive. Né? Tem um espaço grande para o crescimento de lideranças políticas, principalmente de direita. Né? A esquerda continua com muita dificuldade, apesar da gente ter o ciclo nacional, né, teoricamente mais favorável para a esquerda, pela eleição de Lula em 2022. Mas essa comunicação, né, com o eleitor, né, e de se renovar. Muita a gente vê como assim, a direita tem trazido, e assim, bastante, né? Pessoas novas, diferentes. Aí o eleitor concorde ou não, mas figuras que estão se destacando. Sim, né? e que sabem dialogar com o eleitor. E com todo tipo e de eleitor. E se conectam com novas idoso, pautas. Com isso. os jovens. Então, é realmente uma era de muita dificuldade. Talvez a gente tenha a recuperação do centro. Né? A gente vai ver aí pelos resultados a quantidade de partidos que vão fazer prefeitos. Isso é um indicador importante, né, para a gente entender o tamanho desse centro no Brasil. Talvez a gente tenha saído um pouco mais do extremo e esteja caminhando para um centro em que políticos que ainda têm esse apoio de pano de fundo do bolsonarismo, né, do lulismo, mas que, no fundo, são candidatos de centro. Talvez a gente esteja mais nesse movimento do que do fortalecimento da esquerda. É quase uma certeza de que 2024 será um ciclo de fortalecimento da direita, talvez fortalecimento do centro e uma continuidade de um processo de ostracismo das legendas mais à esquerda que ainda não se reencontraram na nova era, né, na democracia 4.0, nessa era mais digital, e renovando as pautas, renovando o discurso. Então, talvez isso seja muito emblemático do que vai acontecer em 2026. E em relação a Raquel e João, né? O que vai trazer o resultado para eles? Não só em relação a 26, né? Que tem 2 anos de mandato. A gente não pode pensar o governo do Estado apenas na ótica de uma eleição. Ainda tem 2 anos aí, que são 2 anos importantíssimos para a governadora, porque os 2 primeiros anos... No primeiro ano, ela trabalha com orçamento que não foi construído no governo dela, com prioridades, com desenho, que vem do ciclo anterior, porque é como é o modelo, né, orçamentário brasileiro. Ela começou a executar propriamente o orçamento, a agenda do governo Raquel Lira esse ano. Então, 2025 espera que seja um ano de uma concretização, que ela consiga demonstrar para a população quais as prioridades foram atendidas ou caminham para serem atendidas. Então, é um ano muito decisivo de... Não pode errar estrategicamente nesse conjunto para favorecer a percepção da população e dos grupos políticos, porque, como eu falei anteriormente, antes de chegar na população, chega nos bastidores, dos aliados dizendo assim, não confio mais, não boto mais fé, então estou entusiasmado, é por aqui que eu vou. Então, tem esse movimento político interno, né? Tem essa composição da Assembleia Legislativa que não é trivial. Uhum. Né? Acho que ela começou muito enfraquecida no Legislativo. Mas ela conseguiu agora, né, dar uma retomada, ter um novo fôlego, né? Nesse diálogo. Precisa consolidar isso agora, e aí a eleição municipal vai ser muito preditora disso, né? De quais bases eleitorais são mais favoráveis lá na ponta desses deputados que são ligados. Né? Então, 2025 é um ano de muita construção, né? No ponto de vista político, de governo. Então, é hora de acertar as estratégias. E João,
por mais que ele seja, né, muito popular e que ele provavelmente se elegerá com, né, no primeiro turno, com essa pujança política, mas ele também não pode imediatamente mergulhar em 2026 e não consolidar, porque por mais que seja um fenômeno, ele é um fenômeno político, né, até o momento, mas o eleitor não é... Até porque ele imprimiu um ritmo, né, Isso. Priscila? E se ele não der continuidade, vai ter aquela desconfiança. Ora, então aquilo ali só foi naquele momento e ele não tem fôlego, né? E já tem essa desconfiançazinha pela escolha do vice. As pessoas Sim. não exploraram muito isso agora durante a campanha, né? Não falaram muito sobre isso, mas a escolha do vice foi muito nesse sentido, né? Muito repetindo, inclusive, um modelo de Eduardo, né? De escolher um vice mais técnico, dando uma cara mais técnica para não causar desgaste com grupos políticos, né? Por se sentirem preteridos. Mas ficou um pouco a desconfiança de que isso é um simbolismo de que não termina o mandato, de que vai disputar uma eleição intermediária. Isso, para o eleitor, pode ser interpretado, né, como até uma traição. Assim, eu dei o voto de confiança, tanto que ele tem sido muito sabatinado Sim. sobre isso. Fica ou não fica? É para valer ou não é para valer esse segundo mandato? Então, se ele errar nesse ritmo, nessa entrega, num possível segundo mandato agora em 2025, no início, isso pode também não favorecê-lo, né? Os dois têm essa tarefa, tanto o João quanto a Raquel, de se apresentarem, de continuarem e consolidarem a percepção junto ao eleitor de que são capazes, de que têm gestão, de que não é apenas a política pela política, é a política com resultado, preocupada com a gente, até porque o Estado e a cidade do Recife têm desafios assim, que às vezes parecem intransponíveis, né? Assim, quando a gente vê como passou rápido esse processo eleitoral agora, esse processo da campanha, e as grandes questões do Recife não foram efetivamente debatidas como deveriam ter sido. Então, a gente fica muito na dúvida, assim, quando termina esse processo, qual é o modelo de cidade que vem aí. Ou não tem modelo, é fazendo o que dá. Né? A gente fica muito com essa sensação do imediatismo, de que a gente não consegue dar conta dos problemas históricos de uma cidade não planejada, de uma cidade empobrecida, de uma cidade com desigualdades. E não fica claro, pelo menos para mim ou para uma parcela do eleitorado, se a gente vai conseguir dar conta disso. Parece que a tarefa é tão grande que a gente não está enxugando o gelo, né? Faz uma entrega aqui, mas falta outra Tanto ali. que há candidatos, né? 2 candidatos e falam em Recife sem filtro, né? Daquele Recife, De um Recife que real. Tem muitas coisas para além do Instagram, né? Aí fazendo a comparação, talvez, pensando na governadora, de um Pernambuco também real, de um Pernambuco que começa a ter um desenho ali, por exemplo, em relação às estradas, mas que tem tanta outra que está quebrada, que está ruim. E, assim, o discurso do primeiro ano, de que pegou o governo em tal situação e tal, ele faz sentido no primeiro, no segundo, no terceiro ano o eleitor disse, certo, mas e aí? Já estamos na reta final, né? Organizou como? Como é que fez? Né? Então, os dois têm esse desafio. 2025 é o ano das entregas, é o ano de consolidação, é o ano de criar esse laço de confiança. De mostrar a cara, né? De mostrar o que prometeu, se de fato vai conseguir firmado, cumprir, né? Isso vai ser um desafio gigante. E vai ser bom acompanhar isso, porque tomara que tudo isso nos leve a dizer assim, que todo mundo vai querer entregar tanto, já pensando em 2026, que de repente a gente se torna o Pernambuco melhor, né? Um Recife bem melhor. Pernambuco é muito grande, né, Priscila? A gente falou aqui das 6 principais, falou dos principais atores, mas o que você queria destacar, assim, para além, né, dos municípios que a gente falou, para além desses atores que a gente destacou aqui? Tem um fenômeno que muita gente tem me perguntado, que não é de Pernambuco, do familismo, como isso é forte ainda, né? Quando a gente vai ver os nomes de alguns municípios, de alguns ciclos, né, ali de Zona da Mata, né, no próprio Agreste, o familismo é um fenômeno ainda. Eu não peguei os dados, mas estou disposta a fazer essa análise depois de forma mais concreta. A quantidade de candidaturas que são resultado da continuidade familiar de mandatos que estão atualmente, né? De filho, de irmão, de parente, de família. Inclusive, tem candidatos que foram impugnados e aí colocaram as pessoas de suas famílias para concorrer em seus lugares, né? Concorrer, mas do poder a gente não sai, não, né? Não importa quem é que vai estar lá, mas no poder vai ter alguém da família. Então, tem famílias que disputam 3, 4 cidades juntas, correlatas. Sim. Ali em Mata Sul, né, tem isso claramente. Na Mata Norte tem também. Então, o filho ganha numa cidade, a mãe ganha na outra, o tio ganha na outra. Então, tem os Corte Real, né? Tem várias famílias. Tem o familismo como uma coisa extremamente ainda forte. E assim, com potencial de vitória, né? Em vários municípios. De vitória. Continua sendo assim, muito decisivo o sobrenome, século XXI, 2024, na eleição da era digital.
É um estado que tem uma pujança tão grande política, né? Tem uma trajetória, uma história política muito forte, né? E ainda permanece caminhando com essa característica nesse muito sentido. forte, muito forte. Eu acho que a gente, depois fazendo uma análise direitinho de quantos prefeitos vão ser eleitos agora, que são parentes diretos de prefeitos que estavam no mandato até esse ano, a gente vai ver aí um índice gigante. Não é um fenômeno só de Pernambuco, né? Isso, Sim. Alagoas é desse jeito, vários estados nordestinos, sobretudo, são. Mas é um fenômeno a ser percebido. Não é possível que a gente não tenha transposto algumas barreiras, né, nesse sentido de modernização, realmente, da nossa estrutura política. Né? E também outro fenômeno é de alguns partidos que, de fato, saem derrotados e outros saem. Né? A eleição municipal é muito cara a partidos tradicionais como o MDB, União Brasil. Sim. Geralmente são partidos que conseguem fazer. O PP aqui em Pernambuco, né, muito forte, consegue fazer um grande número de prefeitos e também bancadas enormes. Né? Tem Câmara Municipal que você pega, são 10 vereadores, 5 são de um partido, né? E todos os outros partidos para os outros. Então, a gente vai ter um pouco que observar isso. Agora, certamente o PT vive um desafio muito grande no Estado. O PT não conseguiu emplacar a vice na capital. Né? Desde 2012 que o PT vem no diminuindo. cenário, então, né? Aí isso parece meio contraditório. Né? A gente tem ali senadores do PT, a gente tem um presidente... né? 2 senadores, tem um presidente da República que é tão, né, característico essa popularidade dele em Pernambuco, mas é um partido que talvez, se fizer de cidades grandes, né, de cidades maiores, que tem um peso eleitoral, pensando em 2026, ele talvez... Serra Talhada é uma cidade que o PT está muito forte, né, mas muito mais individualmente pela personalidade, né, da figura da prefeita Márcia Conrado, mas é possível que ela seja reeleita, e nem sei se ela ficaria no PT. Ela tem outras possibilidades pós, né, o processo lá em Serra Talhada. E você tem ali, né, talvez, jogar todas as fichas em Olinda para ver se consegue eleger o Vinícius em Olinda. E o Jaboatão tem a possibilidade do Elias Gomes, mas é um partido que claramente está contando nos dedos. Quem diria, né? Há um tempo atrás... Você viu uma força muito grande por aqui. Né? Então, contando nos dedos ali, o que é que ele vai acontecer, né? Priscila, tem tanta coisa para conversar e a gente já conversou tanto. Eu queria muito agradecer, né, pela sua presença. A gente vai voltar a conversar ainda sobre eleições, mas agora, né, o primeiro turno já está chegando, né? E eu agradeço muito sua participação. Eu que agradeço. Muito bom conversar. A gente vai, né, formulando melhor e vamos voltar depois para a gente fazer essa análise, né, de os partidos que se fortaleceram. A gente vai ver tudo isso e ver quantas mulheres vão conseguir ser eleitas agora para o Executivo, para o Legislativo, mas sobretudo para o Executivo. Obrigada, Priscila. Obrigada a você que nos acompanhou, que acompanhou as nossas sabatinas. A gente agradece a sua audiência, agradece os seus compartilhamentos aí. Compartilha aí. A gente convidou todos os candidatos de Olinda, de Paulista, do Recife. Infelizmente, alguns não tiveram agenda, outros marcaram. O prefeito João Campos não conseguiu agenda para estar conosco, né? O ex-prefeito Júnior Matuto chegou a marcar e não conseguiu chegar. E o adversário dele também, Ramos. Mas o Leia já fez aí essa cobertura do primeiro turno. E no segundo turno a gente se encontra com novidades, com a professora Priscila Lapa, com os candidatos para debater ao vivo. Esse vai ser o nosso formato com mais tempo e trazendo as demandas que você tiver para apresentar para os candidatos que disputarem o segundo turno. Obrigada.